Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu tenho mais de 100 mil reais investidos em fundos imobiliários e eu adoro os meus fundos imobiliários. Seja por ele pagar dividendos todos os meses sem falhar em nada, ou seja por eu não precisar pagar imposto em cima dos meus lucros. Porém, nem tudo é um mar de rosas. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 pontos negativos de investir em fundos imobiliários. Então vamos embora. Antes de tudo, eu já peço aqui a sua contribuição no nosso canal. Recentemente, chegamos à meta de 5 mil inscritos, cara. 5 mil pessoas se inscreveram aqui no canal e queremos cada vez mais alcançar mais pessoas. Então, não deixa de se inscrever e deixar o like. Fechou, belezura? Enfim, cara, bora para o que você quer saber, o que te interessa. 4 pontos negativos sobre investir em fundos imobiliários. Primeiro ponto, os fundos imobiliários podem sim se desvalorizar. Muitas pessoas pensam que quando investem em fundos imobiliários, o dinheiro está ali garantido, totalmente seguro, e que apenas ações podem se desvalorizar. E pasmem, você está totalmente errado se pensar dessa maneira. Apesar de realmente fundos imobiliários ficarem mais estáveis do que as ações, pode ocorrer sim variações entre os seus valores. Um exemplo é o DEVA11, cara. O DEVA11 custava R$ 143 e hoje está cotado a apenas 47. No caso do DEVA11, a queda ocorreu porque alguns pagamentos foram atrasados, ou seja, alguns pagamentos não chegaram ao bolso deles. Isso afetou bastante o fundo imobiliário. Então não pense que apenas comprando fundos imobiliários seu dinheiro estará totalmente seguro, sem risco de valorização, cara. Tome muito cuidado e estude bem o fundo que você vai investir antes de colocar o seu dinheiro. O segundo risco que você está correndo ao investir em fundos imobiliários é o risco de liquidez na hora que você quiser vender. Independente se você comprou uma ação, um fiagro ou até mesmo um fundo imobiliário, você pode ter sim problemas na hora que quiser vender o seu ativo. O mercado financeiro funciona com uma demanda e a oferta, certo? Ou seja, caso aconteça de mais pessoas estarem vendendo ao invés de comprando, isso pode ser um problema para você, caso você deseje vender o seu ativo. Eu particularmente nunca encontrei problemas para vender em nenhum dos ativos que eu vendi, né? Apesar de eu ter vendido umas 2 ou 3 vezes ali no máximo. Os fundos imobiliários que eu tenho em minha carteira são sempre bem estudados antes de comprar. Eu não saio aí loucamente comprando qualquer merda que aparece no caminho. Não é porque ele paga altos dividendos que ele é um bom fundo imobiliário a longo prazo. Pode sim ali nos 2, 3 meses ele te pagar de boa, de boinha, mas pode dar um problemão no futuro. Então o principal passo para você ter fundos com muita liquidez é estudar bem sobre ele. Inclusive aqui no canal eu mostro minha carteira aberta, mano. Eu sou bem assim, ó, eu dou as dicas, eu mostro a cobra e quebra o pau. Não, eu mato a cobra e mostro ela. Eu não sei, eu esqueci como é esse ditado, né? Enfim, aqui no canal tem um vídeo que eu mostro a minha carteira aberta. Vou deixar aqui na descrição, belezura? Vamos agora para o terceiro risco de investir em fundo, mano. Risco do fundo levar calote, ou seja, de roubarem eles. Meu irmão, infelizmente acontece muito dos fundos imobiliários levarem calote. Como eu citei anteriormente, o DEVA11, cara, tá num prejuízo enorme, por isso que as cotas vêm caindo cada vez mais. Geralmente, esses problemas acontecem mais com fundos imobiliários de papéis, como a HCTR11, que tá com problemão também, o DEVA11 e tantos outros que tá com problemas. Fora os fiagros. Fiagros também tem uns probleminhas ali, não em questão de aluguéis, de calote, mas eles estão com bastantes problemas nos últimos tempos. Não digo que é impossível acontecer com fundo de tijolo, por exemplo. Porém, geralmente acontece mais com os de papéis. Se você não sabe, os fundos imobiliários de papéis praticamente emprestam dinheiros e cobram juros, ou seja, os lucros deles vêm através dos juros. E dessa forma é mais fácil levar calote enorme, né? Já que eles emprestam muito dinheiro para apenas um setor, para uma empresa, eles podem sim ter prejuízos enormes. No caso do fundo de tijolo, por exemplo, vamos supor que o fundo tem 3 shoppings. Em 3 shoppings tem várias lojas, muitas lojas de verdade. Tem shopping com 50, 100 lojas lá dentro. Ou seja, se uma loja ou 2 não pagarem, derem calote, não será um problema financeiro tão grande. Já se um cliente do fundo imobiliário de papel der calote, meu irmão, os prejuízos serão enormes. Por esse motivo, é importante pra caramba você diversificar os seus investimentos e não apostar todo o seu dinheiro em apenas um local. Apostar não, né? Aplicar e investir o seu dinheiro, que isso não é aposta. Pra nós que estudamos bem, não é aposta de forma alguma. Fundo imobiliário é um investimento seguro, porém, esses riscos que eu estou te falando realmente existem. E eu quero que você aqui do canal entenda bem antes de investir. Eu não vendo nada, como eu disse várias vezes, e eu dou dicas gratuitas
dicas para você. A única forma de você me agradecer é se inscrevendo. Eu não coloco meu Pix aqui na descrição, porque eu não quero seu dinheiro, eu não coloco nada para você contribuir financeiramente. A única coisa que eu peço é a sua contribuição com a inscrição, beleza? Antes de falar o quarto probleminha em você investir em fundos imobiliários, comenta aí, você tem alguma outra dica para não investir em fundos imobiliários? Alguma coisa que já aconteceu com você, alguma história triste? Lembrando que não adianta falar, eu investi não sei quanto e perdi. Mano, é muito difícil o seu dinheiro zerar. Particularmente, eu nunca vi alguém zerando o seu dinheiro quando investe em fundos imobiliários. Eu já vi problemas quando pessoas investiram na Americanas, por exemplo. Americanas, para quem não sabe, tem uma dívida bilionária e junto com isso as suas dívidas levaram para o buraco as ações da Americanas. Isso mesmo, a Americanas desvalorizou mais de 95%, cara. A cota foi de 1.000 a 0. R$1.000 não, tô brincando. Tava ali em 40, eu acho. Tava em muito dinheiro e agora tá valendo quase nada, cara. É uma loucura o que aconteceu. Inclusive, teve fundos imobiliários atingidos por conta da Americanas. Porque, para quem não sabe, a Americanas tem vários aluguéis e eles alugam das pessoas, né? Alugam das empresas. Eu até tenho amigos que têm lojas que a Americanas alugou. Porém, ele recebeu, né? Mas é aquela, se a Americanas está devendo o seu fundo imobiliário, ele vai ter prejuízo monetário. Ou seja, tenha cuidado, cara, naqueles ativos que tem apenas uma pessoa que aluga, uma única empresa que aluga, né? Se um fundo imobiliário tem apenas uma empresa, seja Americanas ou sei lá, Casa de Bahia, Via Varejo, que aluga todos os locais desse fundo imobiliário, tenha muito cuidado. Foque naqueles que tem várias pessoas, várias empresas alugando e não apenas uma. Fechou? Vamos agora para a quarta coisinha que você deve se atentar antes de investir em fundos imobiliários. A quarta coisa que você deve se atentar antes de investir em fundos imobiliários é que o fundo imobiliário não se valoriza tanto, cara. Ele geralmente se mantém num preço estável. Difícil você ver uma alavancagem de 50%, por exemplo. Para quem quer crescer o patrimônio, talvez os fundos imobiliários não seja tão interessante. Essa é a verdade que quase ninguém fala, mano. Geralmente, os fundos imobiliários não se valorizam tanto quanto as ações. E dificilmente, muito difícil, já aconteceu comigo da minha carteira se valorizar sim, mas dificilmente você vê uma valorização de um fundo chegar a 20, 30, 40%. Essa é a verdade que ninguém te conta. Os fundos imobiliários é para você ter uma renda boa ali todos os meses e você vai receber sim os seus dividendos. Agora, caso queira uma valorização, eu particularmente não recomendo. Eu não vejo isso como um lado negativo, totalmente negativo, né? Apesar da pouca valorização do ativo, eles tendem a permanecer sempre no valor próximo à sua compra. Obviamente, tudo depende do momento em que você está comprando o ativo. Por este e tantos motivos que eu já citei, é muito importante você estudar sobre o ativo e não ver apenas quanto ele paga de dividendos, qual é o PVP, se ele se valorizou. Você deve ver o globo sobre o fundo e não apenas isso que eu citei. Acredite em mim, cara, a parte menos importante antes de comprar um ativo é o seu dividendo. Você deve ver primeiro o fundo e começar a entender ele, como funciona a empresa ali, como é a administração dele. Ver onde está os ativos, se está em uma localização boa, se é um fundo de papel de tijolo, ver o PVP e até mesmo ver se ele não está envolvido em alguma probleminha, né? E tem um monte de problema aí que fundos imobiliários estão envolvidos. E principalmente, cara, diversificar os seus investimentos. Nunca, em hipótese alguma, atire as suas balas, balteco em apenas um local, mano. Não faça isso, pelo amor de Deus. Enfim, o que fica aqui para resumo desse vídeo? Primeira coisa que você deve se atentar antes de comprar um fundo imobiliário. Eles podem sim se desvalorizar e geralmente pode sim você perder dinheiro, viu? Segunda coisa, risco de liquidez. Ou seja, você pode ter problemas na hora da venda. Terceiro risco, os fundos correm risco de levarem calote, de serem roubados. Isso mesmo. As pessoas podem dar calote e junto com isso você pode tomar um prejuízozinho ali, fechou? Quarta, mas não menos importante, dificilmente você verá o seu patrimônio subindo tanto com a valorização da cota. Você pode sim ganhar dinheiro como eu ganho com os dividendos, eu pego meu dinheiro, reinvisto e fico ali numa bola de neve. Agora eu não espero que aconteça como minhas ações de se valorizar 10, 20, 30, 40% como já aconteceu em alguns casos. Eu não espero. A única coisa que eu espero ali é os dividendos constantes para eu poder reinvestir todos os meses sem perreco nenhum. Enfim, cara, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha te ajudado em alguma coisa e até o próximo vídeo. Fechou? Valeu!